Ela fez amarração pro próprio primo por puro ego, mas deu ruim. Gente, essa história é dali. E ela conta só histórias de terror, assim, histórias macabras. E eu gostei dessa história para trazer para vocês. Então o crédito fica para ela, tá? Hoje eu quero abrir o coração e contar uma maldade que eu cometi quando eu era jovem. E que me arrependo até hoje. Tudo começou na minha adolescência. Eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos. Foi numa festa de família. Eu lembro como se fosse ontem. Nós estávamos todos reunidos, primos, primas e alguns amigos próximos. E nós ficamos um pouco afastados dos adultos, rindo, conversando e bebendo, né? Confesso que eu estava bebendo escondido. Em meio àquela confusão de risadas, alguém sugeriu a gente brincar de verdade ou consequência. E naquela brincadeira inocente, acabou acontecendo algo que mudaria completamente a minha vida. Quando chegou a minha vez, eu tive que beijar o meu primo, o Renato. Para ele foi só uma brincadeira. Mas para mim, gente, foi o início de uma obsessão por ele. Depois daquele beijo, eu não conseguia parar de pensar nele. Um minuto sequer. Eu mandava mensagem pelo MSN na época, tentava puxar conversa, qualquer coisa só para ter um pouco de atenção dele. E com o tempo, a gente acabou se encontrando de novo. Foi tudo às escondidas, claro, né? A gente sabia que aquilo era errado, mas eu não conseguia parar. A gente se encontrou várias vezes, até que um dia ele me disse assim: isso está indo longe demais, nós somos primos, então é melhor a gente parar por aqui. Eu fingi que estava tudo bem, mas por dentro eu estava despedaçada. Enquanto ele seguia com a vida dele, conhecia outras meninas, eu fiquei presa naquele sentimento doentio. Era como se a minha vida tivesse parado. E foi aí que eu cometi o meu maior erro. Cega de amor e desesperada para ter ele de volta, eu procurei uma mulher chamada Dona Selma, uma senhora conhecida por fazer amarrações amorosas. Eu lembro até hoje da voz dela me perguntando: você tem certeza, menina? O que se amarra com sangue só se desfaz com sangue. Toma cuidado. E sem pensar duas vezes, eu disse que sim. Eu levei para ela uma mecha do cabelo dele, algumas fotos e até uma camisa que eu tinha roubado, só porque eu gostava do cheiro dele. A amarração foi feita, numa noite de lua cheia. Eu usei meu próprio sangue e um punhado de terra de cemitério. Eu não fazia ideia da gravidade daquilo. Eu só obedeci o que ela falou. E por incrível que pareça, funcionou. Dias depois, o Renato começou a me procurar. Ele mandava mensagens, me olhava de um jeito estranho, até que numa noite ele apareceu na minha casa. E a gente ficou. Voltamos a se encontrar várias vezes. E ele dizia que parecia que ele estava enfeitiçado, que ele sonhava comigo. E eu, cega, achava que era amor, mas não era, né, gente? O feitiço trouxe ele para perto. Mas também trouxe confusão, desejo e destruição. Meses depois, ele conheceu uma moça chamada Laura, muito linda, alegre, o oposto de mim. E, contrariando toda a magia, ele se apaixonou por ela. Eu fiquei assim, né? Tipo, e aí? Se casaram rápido, logo tiveram uma filha, Clara. E eu fiquei arrasada. Falei, sim. Mesmo sabendo que eu não deveria, eu voltei lá na Dona Selma. E eu pedi alguma coisa mais forte, mais cruel. Porque eu já estava revoltada com aquilo. Ela me olhou séria e disse assim: se eu fizer isso, tudo ao redor dele pode apodrecer. Mas eu insisti. E apodreceu, gente. O Renato perdeu o emprego. Começou a beber, brigava constantemente com a esposa. E nas noites em que eles brigavam, ele vinha me procurar. Mas mesmo comigo, o olhar dele continuava cheio de tristeza. Ele estava preso entre dois mundos e eu sabia o motivo. Eu queria a Laura fora da vida dele. E eu pedi isso para Dona Selma. E algum tempo depois, numa briga violenta, ele empurrou a Laura escada abaixo. E ela bateu a cabeça e morreu na hora. Gente, ele entrou em desespero. Chamou ajuda, mas não adiantou. A partir dali, ele nunca mais foi o mesmo. Ele dizia para todos que naquela noite ele parecia estar possuído. As pessoas achavam que ele estava louco, mas eu sabia que era o resultado das minhas próprias escolhas. Pouco tempo depois, ele tirou a própria vida. A filha dele, a Clara, ficou órfã e foi criada pela avó. Sem pai e sem mãe. E eu fiquei aqui, sozinha, cercada por lembranças podres e um arrependimento que acaba comigo. E até hoje, às vezes eu escuto choros pela casa, de uma mulher, de uma criança, chamando o meu nome. Eu não sei se é minha consciência ou se é algo que veio me cobrar, mas eu sei que o preço do que eu fiz foi alto demais. Eu era jovem, inconsequente, não fazia ideia no que eu estava mexendo. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu preferia nunca ter brincado com aquilo. Porque algumas portas, depois que se abrem, elas nunca mais fecham. E essa
É a minha triste história. Gente, que terrível, né? Por isso eu quis trazer para vocês. Coloca aí a sua opinião, né, sobre essa história e, assim, misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia da vida dela e que ela saia dessa, né? Porque isso a gente sabe que é uma coisa maligna. Nunca façam isso. Fiquem com a pessoa porque ela realmente te ama e não desse jeito, porque a consequência vem. Deixa a sua mensagem aí. E se você quer contar a sua história, manda pelas mensagens que eu conto aqui. Pode demorar um pouquinho, mas eu conto, tá bom? Um beijo no teu coração. Compartilha, curte e comenta. Beijo.